Olá, neste vídeo vamos usar o GPT com a persona de cientista de dados. Esse é o objetivo dessa videoaula, é fazer uso dessa ferramenta no code, né? Apesar de que quando você escreve ou fala em prompt, né, é um comando, então de certa forma você está fazendo ali a especificação da instrução. O detalhe é que é em linguagem natural. Então, sendo em linguagem natural, você não tem muito aquela preocupação da sintaxe, né? Do uso dos símbolos da linguagem de programação na sintaxe correta para fazer o que se quer. Então, essa é a grande vantagem de se usar esses chatbots, né? Ao exemplo do GPT. A versão do GPT que eu vou estar aqui usando é a paga, né? Aquela versão que é chamada de GPT, o Chat GPT Plus, que ela fica por uma assinatura, uma subscrição mensal de $20. Mas também pode ser feito isso na versão gratuita, né? Aquela versão que você não tem a subscrição. Porém, na versão paga, você tem alguns recursos, além de você estar usando o modelo mais atual, que é o 4.0, né, o Omni, o 4.0. Então, vai ser essa versão que nós vamos usar para fazer esses comandos, né, essas instruções que na ciência de dados, normalmente você tem que estar trabalhando para realizar aquela tarefa. Obviamente, você pode fazer isso de forma programada, né, usando o Python, que é a linguagem mais usada na ciência de dados, para fazer o que a gente chama de ETL, que é a extração, a transformação e carga. Fazer o EDA, que é a análise exploratória dos dados, e aí obter os vários insights com os data visualizations, né, que são os dashboards. Apesar de que muito disso pode ser feito com ferramentas low-code, que não exigem programação. Ou, como a ferramenta já diz, né, como essa categoria já diz, é baixa programação, como eu mostrei num vídeo anterior, com ferramentas do tipo RapidMiner, OrangeCanvas, Canine. Então, tem várias ferramentas que você usa componentes, né, que são os widgets, as ferramentas que você sai colocando nesse conceito de drag and drop, né? Você arrasta, solta, conecta, preenche propriedades e ela executa a tarefa. E se algo que você queira fazer não existe na ferramenta, ainda não foi disponibilizado, normalmente elas disponibilizam uma área de script Python, um widget de Python, onde você codifica aquilo que ela não tem. E aí você contém a ferramenta na sua potencialidade. Mas quando a gente vai para o GPT, a gente consegue fazer praticamente tudo que essas ferramentas low-code oferecem, ou que você faz a codificação em Python usando linguagem natural. Então, aí eu posso dizer que a categoria dela é no-code, porque você não está usando aí código e, apesar de não ser o arrastar, soltar, que é o padrão dessas técnicas, né, dessas ferramentas low-code, você ou digita o comando, a instrução, ou fala, né, porque ele também vai estar escrevendo o que você está ditando ali, para realizar a ciência de dados naquele teu dataset, naquele conjunto. Qual o pré-requisito? Né? Como eu disse, você pode estar fazendo isso também na ferramenta que não é paga, né? Aconselho a ferramenta paga, o GPT, o Chat GPT Plus, porque aí você está usando o modelo mais atual, e aí, consequentemente, ele vai ser mais assertivo. Vamos dizer assim, um pré-requisito para que você realmente faça o bom uso eu estou colocando aqui no GPT, mas obviamente você pode fazer isso no Gemini, você pode fazer isso no Cloud, em todas essas LLMs, né? Essas User Interfaces dessas LLMs. Mas aqui eu venho usando com mais intensidade, vamos dizer assim, é o GPT.
E os testes que eu fiz e que realmente surtiram excelentes resultados foi com o GPT. O detalhe que eu sempre coloco é que você tem que ter os conceitos, né? Você tem que ter o entendimento. Não adianta você pedir para que ele assuma essa persona de cientista de dados, onde você vai pedir que ele execute determinadas tarefas, mas você não sabe como deve pedir, quais são as instruções. Então, é necessário você ter toda essa base de ciência de dados. Então, é altamente recomendável que quem queira usar tenha feito algum tipo de curso ou tenha tido esse conhecimento, né, do que é ciência de dados, qual o objetivo, o que é que se faz na ciência de dados para limpar os dados, que é a transformação, quais são os gráficos para fazer essa visualização. Então, fazer o famoso letramento de dados, né? E com isso você pode aí usufruir de toda essa potencialidade desses robôs de conversação. Inclusive, nessa ferramenta, eu vou mostrar que você não precisa nem ficar se preocupando em escrever como um cientista de dados experiente e assim por diante. Por quê? Porque o GPT já forneceu uma persona pronta de cientista de dados, que é um analista de dados, para você ficar usando, que ele já é todo direcionado para trabalhar com esse perfil, né, com essa persona. E com base nisso a gente vai fazer alguns exemplos. Eu selecionei aqui, criei uma base de dados, né, com algumas características para que a gente possa exemplificar isso com o GPT. Então eu vou aqui abrir rapidinho essa base de dados para mostrar para todos, né, o que é que o nosso analista de dados teria que estar descobrindo, né? Isso com o objetivo de verificar se ele está fazendo certo. Então, vamos aqui, eu botei aqui na pasta de downloads esse arquivo que eu chamei de RH, né, de Recursos Humanos CSV, um arquivo texto separado por vírgulas. Ele não representa dados de nenhuma organização. Foram dados gerados aleatoriamente com alguns problemas para que a gente possa, então, fazer essas instruções de um cientista de dados para verificar se ele dá realmente o retorno adequado. Então, vamos olhar esse arquivo. Então, o arquivo ele tem um ID, né, que é um identificador único, que é a chave primária. Ele tem um campo data de nascimento. Ele tem um outro que é a idade, o sexo, masculino e feminino. Eu criei aqui um campo departamento. Vamos só colocar aqui para a gente visualizar, né, quais são os departamentos, né? Eu coloquei aqui um departamento administrativo, comercial, financeiro, jurídico, técnico. Coloquei aqui unidade, para representar as unidades dessa organização. Aí coloquei aqui, por exemplo, Arco Verde, Camaragibe, Caruaru, Jaboatão, Olinda, Paudalho, Petrolina, Recife, como se fossem as filiais dessa organização, a renda onde essas pessoas estão trabalhando, a renda delas, e aqui um nível, que eu botei aqui nível de 1 a 5, então seria como se fosse os estagiários, os júniors, os plenos, os sêniors, os masters. Mas assim, essa tabela, esse conjunto de dados foi criado aleatoriamente, usando a função do Excel aleatório entre, né, para gerar esses dados, e eles não têm uma representação de alguma instituição ou de alguma organização. Então, isso é só para a gente exemplificar como é que essa ferramenta vai se comportar. Por quê? Porque aqui a gente tem alguns pontos chaves, né, que a gente tem que sempre ter cuidado no conjunto de dados. Por exemplo, eu deixei alguns desses dados com valores nulos, né? Valores nulos na ciência de dados não conseguem ser tratados, né? Então, eles não significam nada. Então, você sempre vai ter que resolver esse problema no seu conjunto de dados, verificar se existem dados faltando. E caso existam,
você vai retirar esses dados de alguma forma. Ou você vai eliminar a linha. Então, se eu tivesse, por exemplo, nessa linha aqui, muitos dados nulos, quer dizer, eu não teria muita coisa a extrair desses dados. Então, era interessante mais retirar a linha. Mas, por exemplo, aqui o nulo está só no departamento. Eu tenho os dados das unidades, do sexo, da idade, da renda, do nível. Quer dizer, se eu retirar a linha pelo campo, só porque o campo departamento está nulo, eu estou perdendo muitas características. Então, o mais interessante é você usar alguma técnica de substituir, nesse caso aqui, o nulo pela moda, que seria o valor mais frequente, ou pela média da moda, pegando os valores mais frequentes e tirar a média, ou pelo menor valor, ou maior valor, o mínimo e o máximo, ou se for um campo numérico, pela média ou pela mediana. Quer dizer, você sempre vai ter que usar uma técnica para resolver essa questão dos valores faltando, os valores nulos. Uma outra preocupação é tirar os outliers, né, que são os pontos que estão destoando, né, os pontos fora da curva. Então você tem uma série de técnicas para retirar os outliers. Por exemplo, tem o Isolation Forest, tem o Class On, SVM, e aí vai. Você tem muitas técnicas que você pode aplicar para descobrir, de acordo com um parâmetro, tipo a contaminação, e descobrir quais são esses valores que estão fora da curva. E tudo isso você analisando, né, através de gráficos, né, tipo gráfico de dispersão, gráfico de distribuição, gráfico de calor, caixa, né, o gráfico de caixa, o box plot. Então, uma gama de gráficos que permitem você analisar aqueles dados pelas informações que ele irá mostrar. Então, a gente já sabe que esse conjunto aqui tem problemas, né? Tem dados faltando, tem outliers, a gente vai limpar esses dados, né? A gente vai corrigir, fazer a transformação. Aí eu criei aqui também uma base que fica com 5.000 registros, né, para ver como é que ele se comporta, né, apesar de 5.000 registros para um conjunto de dados de análise para a ciência de dados, não é um conjunto significativo, mas para que a gente também não possa fazer com que demore muito o processamento. Então vamos ver como o nosso se comporta como um cientista de dados, né? Então eu vou aqui abrir o Edge. Um outro ponto que eu costumo falar, né? Existe, há muito tempo atrás, eu era usuário assíduo do Internet Explorer, né? Era o navegador. E aí surge o Chrome, né? O Chrome, ele substituiu o Internet Explorer em praticamente todas as suas funcionalidades, né? Então aí, como eu e como a maioria das pessoas foram mudando, né, a sua preferência de navegador e saíram do IE e foram para o Chrome. E passei muitos anos só usando o Chrome como navegador e, obviamente, usando o seu pesquisador, que é o Google. Mas recentemente foi lançado o Edge. O Edge vem com o Copilot, né? Copilot, como vocês podem ver aqui, é esse íconezinho aqui, tá? Essa ferramenta, né? Eu pago o Copilot da Microsoft, né? Eu tenho a assinatura do Office 365, o Home, que sai em torno de 350, 360 reais ano, e tem como opção, se você quiser o Copilot Pro, pagando uma subscrição mensal de 110 reais por mês. Então, ele te dá, então, o GPT. Aí você pode perguntar, por que ter o Copilot e ter o GPT? O GPT já não tem a subscrição, que é $20 mensal. A vantagem do Copilot é que ele usa o GPT por trás. Se você não ter a subscrição do Professional, você vai ter de qualquer forma o Copilot mais free, que vai estar trabalhando usando os modelos mais antigos. E com a versão Pro,
você tem um modelo mais novo, vai estar sempre utilizando o modelo mais preciso, que no caso agora é o 4O. Mas a grande vantagem é que ele, quando você faz a assinatura, ele incorpora o Copilot na ferramenta Office. Então você consegue usar todo esse recurso, né, de prompts, de instruções, seja falada ou escrita, no Word, no Excel, no PowerPoint. Então você pode pedir que aquela ferramenta faça determinadas tarefas utilizando esse assistente, né, o copiloto, o Copilot, que por trás é o GPT. Então, é bem interessante fazer uso dessa ferramenta. Bom, agora, na verdade, eu não quero mostrar aqui o Copilot. O que eu quero fazer é o uso do GPT. Então, eu vou aqui chamar minha ferramenta, né? Vamos aqui para o Chat GPT. Vamos abrir. E aí, como essa é a versão Plus, né, eu estou usando aqui o 4O, né, que é o do Omni, a versão mais atualizada. Então, ele oferece esse 4O Mini, que ele é mais rápido para atividades diárias de consulta, alguma coisa desse tipo. Tem o 4, que é um modelo antigo, e essa aqui, que é para algo mais complexo, como, por exemplo, fazer o papel de um cientista de dados. Mas o que eu acho bem interessante é que, recentemente, a OpenAI liberou essa persona já pronta dentro do GPT. Quer dizer, evita você ficar codificando, ou escrevendo, ou falando, melhor dizendo, comandos assim, instruções do tipo, como um cientista de dados, faça isso, isso e isso. Então, se você usar já essa persona por default de cientista de dados, para análise de dados, então você não precisa ficar toda vez dizendo como aquela persona, porque ele já vai estar embutido com essa característica. Então, como é que eu faço isso? Se eu clicar aqui no menu, né, do GPT, veja que eu já tenho colocado aqui essa opção de analista de dados, né, que é a persona lá de cientista de dados. Mas penso que muitos não vão ver, né, se clicarem aqui. Por quê? Porque você tem que primeiro chamar esse persona, para que ele já entre aqui como uma dos itens que você usa normalmente no GPT. Então, para isso, você clica aqui no Explorar GPT. Quando você clica no Explorar GPT, ele vai trazer aqui para você as várias personas possíveis que você pode estar trabalhando, né, e que já foram configuradas. Então, uma delas é essa daqui, é Data Analyst. Então, você pode clicar, né, nessa opção. Veja que ele vai permitir que você arraste e solte arquivos, né, e ele já vai lhe apoiar nessa visualização dos seus dados, né? Ele consegue fazer essa interpretação dos dados, né? Então, vamos iniciar esse GPT. Obviamente, a partir daí, ele vai ficar aparecendo aqui para vocês. Então, a partir é só clicar ali na opção. Vou fechar aqui, minimizar aqui o menu. E a gente está nessa persona de analista de dados. E aqui, praticamente, todo o teu conjunto de dados você vai poder trabalhar. Você vai poder trabalhar com PDF, com Excel, CSV, com arquivo de imagem. Então, se eu colocar a seguinte instrução assim, vamos colocar quais os tipos de arquivos você pode trabalhar. Vamos ver quais são os tipos de arquivos que ele permite trabalhar. Então, ó, PNG, GIF, PSD, MP4, AVI, MP3, PDF, Wave, Doc, TXT, quer dizer, N tipos de arquivos.
arquivo texto CSV também. Então, agora, você pode usar esses arquivos como? Então, arrastar, soltar, né, como ele mesmo diz, anexando aqui, né, mas hoje ele já permite também você conectar direto com o seu Google Drive ou com o seu OneDrive, da Microsoft ou da Google. Então, se você conecta com o seu Google Drive, ele vai permitir você utilizar aquela sua área de conjunto de dados que está na nuvem, seja da Google, seja da Microsoft. E assim, um dos dizeres, né, da ferramenta é que, apesar de você se conectar, né, ela não vai estar utilizando ou capturando os seus dados lá da sua conta da Google ou a sua conta da Microsoft que você usou, que você vinculou, certo? Então ela só vai ser mais um caminho mais rápido para ficar acessando aquele arquivo que você indicar dentro da nuvem. Se você quer usar só para fazer essa parte de conjunto de dados, talvez seja interessante você criar uma conta específica sua na Google ou da Microsoft para colocar seus dados na nuvem, dados esses que você tem certeza que não vai estar vinculado aí nenhuma outra informação pessoal sua. Então, é outra opção. Ou então você carrega direto do seu computador, que é o que nós vamos fazer aqui. Então eu vou clicar aqui, carregar do computador, e vou pegar aquele arquivo que é o Recursos Humanos CSV. Então, ele está carregando esse arquivo, né? E a partir daí eu posso começar a dar todas as instruções para que ele comece a fazer essa parte de análise de dados. Então, a primeira coisa que qualquer cientista de dados faz quando pega o seu dataset, né, seu conjunto de dados, é pedir para descrever o seu conjunto de dados e normalmente olhar as 5 ou 10 primeiras linhas do seu conjunto de dados. Então, vou dar essa instrução aqui. Repetindo, eu não preciso ficar toda vez dizendo como cientista de dados, porque eu já estou nessa persona. Então, aqui eu só vou mandar mesmo fazer a execução do comando. Descreva o conjunto de dados, informando seus metadados e exibindo as 5 primeiras linhas. Pronto. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Vou carregar e analisar o arquivo rh.csv. E aí ele foi olhar os metadados do conjunto, né? Então, contém dados relacionados a informações de recursos humanos. Aqui estão os metadados. Número de linhas, 5.000 linhas, está correto, tem 5.000 instâncias, exemplos. O número de colunas, ele botou 1. Os dados parecem estar delimitados incorretamente por ponto e vírgula. Precisamos ajustá-los. Então, os arquivos CSV, eles podem ser delimitados por vírgula, por ponto e vírgula. Então, aqui ele já foi fazer, ele verificou que existe um delimitador, já foi fazer o tratamento. E aí ele identificou as colunas: ID, nascimento, idade, sexo, departamento, unidade, renda e nível. Correto? São exatamente esses metadados. Todos os tipos de dados, todas as colunas estão atualmente como tipo string. Lembre-se que esse arquivo é um arquivo CSV, né, um arquivo texto separado por vírgulas, devido ao problema da delimitação. Valores nulos por coluna, nenhum valor nulo foi identificado, a única coluna, porque é uma única coluna concatenada. Mas aí o que ele fez? Ele fez a transformação dos dados, né? E aí ele fez o metadado corrigidos para o conjunto de dados. Então ele pegou e já separou aquele conjunto de dados, e com isso, veja lá, vamos ver. Após corrigir o delimitador, aqui estão os metadados utilizados. 5.000 linhas, 8 colunas, e as colunas são ID. Em nenhum lugar eu fiz a especificação, o que é que a coluna significava, né? Mas aí, com base no aprendizado, ele já fez
a inferência sobre aquele metadado. Então, ele já disse que o ID é a identificação única do empregado, nascimento é a data de nascimento do empregado, idade, a idade do empregado, sexo do empregado, já botou o domínio aqui, o masculino e feminino, departamento em que o empregado trabalha, unidade da empresa onde o empregado trabalha, renda do empregado no formato de string devido ao separador decimal, nível do empregado na organização. E aí, como ele já separou em memória, ele está trazendo aqui os tipos de dados. Então, o ID é inteiro, o nascimento é um string, deve ser tratado como data, idade inteiro, sexo string, departamento string, unidade string, renda string, precisa da conversão para número, o nível float. Valores nulos por coluna. Veja, eu nem pedi para que ele me informasse se tem valores nulos, mas isso é uma das atribuições do analista de dados. Ele tem que ver se tem dados nulos. Aí ele disse, o departamento tem 47 valores nulos, a unidade tem 16 valores nulos e o nível 21 valores nulos. E como agora ele já fez a separação, né? Deixou de ser um CSV e passou a ser um dataset, um conjunto de dados em memória, ele já imprimiu aqui as 5 primeiras linhas, como eu tinha pedido. Então, botou lá o ID, o nascimento, a idade, o sexo, o departamento, a unidade, a renda e o nível. E ainda botou aqui as observações, né? Conversão necessária para as colunas de renda devem ser convertidas de string para número, substituindo a vírgula por ponto, como separador decimal. Tratamento de datas, as colunas de nascimento devem ser convertidas do tipo datetime para facilitar a manipulação de dados. Então, veja que com um simples string, né, uma simples instrução ou prompt, ele fez uma série de análises. Bom, a gente sabe que tem valores nulos, né, desse conjunto. Então, eu quero que ele retire os valores nulos. Então, como eu disse, uma das técnicas é ou retirar a linha, mas aí, dependendo da quantidade de nulos que você tenha, você vai perder várias outras características, ou substituir pelo valor mais frequente. Então, essa vai ser a minha próxima instrução. Vamos colocar aqui. Utilizar a moda para substituir os valores nulos do conjunto de dados e criar um novo dataset ou data frame vou chamar de recursos humanos limpos.csv. CSV. Então, a ideia aqui é que ele utilize a moda. A moda é uma função que olha o valor mais frequente. Por exemplo, na coluna departamento, tem lá ADM de administrativo, JUR de jurídico, COM de comercial, TEC de técnico. Então, imagine que desse conjunto de 5.000 dados, você tem ali aquela quantidade vazia, valores nulos, melhor dizendo, não é vazio, é nulo. E você queira substituir esse nulo pela moda, pelo valor mais frequente. Então, desse ADM, TEC, JUR, COM, FIM, financeiro, o que é mais comum, vamos supor que seja TEC. A maioria dos departamentos são TEC, então esse é o valor mais frequente. É esse que vai ser usado para substituir os valores nulos. Então, o que eu estou pedindo é para os campos, né, onde tem valores nulos, sejam substituídos pelo aquele mais frequente ou mais utilizado, que é a moda. Então, vamos executar aqui. Então, ali, para substituir os valores nulos do conjunto de dados pela moda, aí vamos voltar lá para cima para ler. De dados pela moda e criar um novo arquivo
chamado recursos humanos limpo.csv. Vamos seguir os seguintes passos. Então, ele está dizendo aí os passos que ele vai fazer. Vejam que ele mostra sempre analisando nesse processo que ele está executando. Ele vai identificar os valores nulos no conjunto de dados, calcular a moda para cada coluna com valores nulos, substituir os valores nulos pela moda e salvar um novo data frame chamado rhl.csv. Então, conjunto de dados com valores nulos substituídos pela moda. Já fez a substituição. Se você quiser baixar isso aqui, você pode baixar a tabela ou pode maximizar aqui. Veja que ele só está exibindo as 5 primeiras linhas, porque eu pedi para que ele exibisse só as 5 primeiras linhas, né? Aqui a gente volta. E o novo arquivo, com os valores nulos substituídos pela moda, foi criado com sucesso. Você pode baixar o arquivo usando o link abaixo. Então, veja, ele criou um arquivo chamado rhl.csv sem nulos. Então, vamos dar um download nesse arquivo. Vamos baixar esse arquivo lá na nossa pasta de downloads. Então, eu usei o GPT para fazer a limpeza dos dados. Quer dizer, eu tinha um conjunto de dados sujo, né, cheio de ruídos, que é o termo que a gente usa na área de ciência de dados, com valores nulos, com outliers, e aí eu fiz todo o processo de limpeza e aí mandei gerar o arquivo limpo. Eu posso ir lá, abrir o arquivo para confirmar se não há mais nulos. Então, primeiro eu vou abrir aqui o RH, né, no Excel, para a gente olhar aqui, logo nessa linha aqui, ó, no ID 8, né, a linha 9, a gente tem um departamento nulo. Então, vamos verificar se no limpo ele realmente substituiu pela moda. Vou abrir, que ele trouxe como arquivo CSV, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir no formato planilha. Então, eu vou clicar aqui, dados, de arquivo texto CSV, vamos lá para download, o RH limpos, aqui, ó, para não perder tempo de seguir com o processo para depois ele imprimir tudo, eu só quero olhar, na verdade, esse ID 8, né? Então, veja, no nosso caso, o valor que tem mais frequente nesse conjunto de departamento é o jurídico, porque ele substituiu por Ju. Então, esse é o que tem maior número de registros, né? De exemplos, de amostras para esse... O termo certo é maior número de exemplos ou exemplares desse dado. E aí, como a moda pega o que é maior, ele usou aqui para substituir. Então, veja que ele fez o que foi pedido. Vamos fechar. Agora, eu quero confirmar se não tem nulos nesse arquivo. Pode ser que ele tenha substituído alguns, né, pela moda e outros ter passado. Então, como é que eu vou ter essa certeza? Verificar se existem dados ou valores faltando no arquivo. Aí eu vou dar o nome dele, recursos humanos limpos.csv. Ele vai olhar o arquivo que está em memória, porque ele criou esse arquivo em memória. Como a gente tem 2 arquivos agora, certo? É sempre bom especificar que a partir de agora eu quero trabalhar com o RHL, quero trabalhar com aquele que foi tratado. Então, a partir desse ponto, ele vai ficar trabalhando com o arquivo que foi tratado. Ou, se você quiser ter a certeza que sempre ele vai estar olhando para aquele que está limpo, é referenciar o rhl.csv. Então, vamos ver o que ele disse, né? Para verificar se existem valores faltantes no arquivo rhl.csv, podemos carregar o arquivo e usar funções do Pandas. Pandas é uma biblioteca de Python para análise de dados, para identificar valores ausentes. Vamos fazer isso agora. Então, verificando os valores faltantes, carregar o arquivo, ele carregou o arquivo, está trabalhando com ele na memória,
né, o rhl.csv, está usando a função isNull do Pandas para identificar valores nulos e exibir a quantidade dos valores nulos em cada coluna. Resultado da verificação: o ID 0, valores nulos, nascimento 0, idade 0, sexo 0, departamento 0, unidade 0, renda 0, nível 0. Então, realmente, ele tirou todos os nulos das colunas, né? Então, o nosso arquivo está limpo. Na verdade, eu teria que fazer várias outras transformações, mas eu quero só exemplificar aqui, com alguns pontos, né, a potencialidade do GPT funcionando como um cientista de dados para dar todo esse apoio. Aí evitar que você tenha que fazer todos esses comandos na mão, os comandos Python, tipo carregar a biblioteca, fazer a importação dela, depois você sair fazendo instanciar um objeto na memória para ser o seu data frame, depois aplicar todos os comandos. Então, tudo isso você consegue fazer com linguagem natural. O detalhe é que você tem que ter o conhecimento do que é que você tem que fazer. Então, você tem que ter essa expertise em termos de cientista de dados. Outra preocupação que o cientista de dados deve ter é identificar os outliers, né, do seu conjunto, que são esses pontos fora da curva, né, em relação, por exemplo, à renda. Alguém está ganhando muito fora do padrão, ou a idade, alguém está com a idade fora do padrão. Então, para isso, existe esses métodos ou técnicas, né, de análise dos outliers. Então, por exemplo, eu vou usar aqui uma que é o Isolation Forest. Então, vamos lá. Utilizando o Isolation Forest com o parâmetro de 10%, verificar se existem outliers no conjunto de dados recursos humanos limpo.csv. Então vamos ver se ele encontra esses outliers. E aí ele está analisando o conjunto de dados. Veja que para identificar os outliers no conjunto de dados, usando o algoritmo Isolation Forest, vamos seguir os seguintes passos. Então vamos ler aqui, né? Preparar os dados, converter as colunas numéricas para o formato apropriado, se necessário, aplicar o Isolation Forest, utilizar a fração de contaminação de 10%, que foi o parâmetro que eu pedi, para detectar anomalias. E identificar os outliers, né? Ver quais registros são considerados outliers pelo modelo. Então, resultado da análise, após aplicar o algoritmo Isolation Level com a contaminação de 10%, foram identificados 500 registros, né, 500 exemplos, instâncias, linhas, como outliers no conjunto de dados tal. Então, aqui, ele sempre vai ficar mostrando 5 amostras, né, 5 exemplos ou instâncias, porque lá no início eu pedi para ele fazer essa descrição com 5 linhas. Então, se eu pedir com 10 linhas, 15 linhas, 20 linhas, vai ser aquele padrão até mandar exibir. Então, se eu chegar aqui, certo? Exibir todos os outliers encontrados, então ele vai fazer a exibição aí. Vamos ver. Vejam que ele colocou a tabela acima, exibe todos os outliers identificados no conjunto de dados. Esses outliers foram detectados usando o algoritmo Isolation Forest, com a contaminação de 10%, o que indica que 10% dos dados foram considerados anômalos. Esses pontos
representam valores atípicos em comparação com o restante do conjunto de dados. Se precisar de mais alguma análise, eu explico ou explicação sobre esses dados, estou à disposição. Então, aqui ele está mostrando, ele tinha dito que tinham quantos, identificado quantos? 500, né? Então, aqui, se eu maximizar, eu estou vendo os meus 500 outliers, né? Que são os 500 registros, os quais estão atípicos para o meu conjunto de dados, usando o fator de contaminação de 10%, segundo a regra da técnica Isolation Forest. Aí eu posso baixar esse conjunto de dados, ou eu posso chegar e pedir para gerar um novo conjunto, retirando esses 500. Então eu vou ficar somente com meus inliers, né, com os meus registros que não têm nulos, meus registros que têm os valores fora da curva retirados, e a partir daí eu vou continuando fazendo toda a parte de limpeza, que a gente chama de transformação. Então veja que a ferramenta ela é muito prática para você fazer, quando você tem esses conceitos de ciência de dados, para você fazer todo esse trabalho, que já era prático numa ferramenta low-code, né? Que é a ferramenta de baixo código, mas mesmo assim você tem que conhecer os componentes, arrastar, soltar, fazer o link das propriedades. Agora, você com essa ferramenta, com linguagem natural, você manda ele executar esse trabalho que por trás está sendo feito todo em Python, né? Vamos dar um outro exemplo. Eu quero agora que ele faça insights, né? Eu quero que ele me traga 10 gráficos mostrando informações do meu conjunto de dados. Então, eu vou colocar aqui, exibir ou mostrar 10 gráficos com descobertas, né, ou insights do Recursos Humanos Limpo.csv. Então, vamos ver quais são essas descobertas sobre os dados que o GPT irá fazer. Ele gera todo tipo de gráfico, né? Caixa, que é o boxplot, dispersão, histogramas, distribuição, pizza. Aí, como pedir 10 gráficos, tá? E de insights, então fez a análise e começou a gerar esses gráficos, né? Distribuição por idade, né? Então veja aí que ele está mostrando aqui nossa faixa etária lá, que vai dos 20 aos 70 anos, né? Então a quantidade de frequência, quantas ocorrências dessas idades existem, quer dizer, eu estou com bastante idades nesse conjunto aqui. Veja que ele está dando essa mensagem aqui, ainda não há suporte para gráficos interativos desse tipo. O que ele quer dizer? Alguns tipos de gráficos, obviamente eles estão evoluindo e isso vai ficar para todos, mas alguns tipos de gráficos, ele deixa interativo, quer dizer, é aquele gráfico dinâmico, você clica imagine um gráfico de pizza, onde uma fatia, ela sendo dinâmica, você clica nela e você pode fazer uma série de inferências naquela fatia do conjunto de dados. Quando isso ocorre, quando aquele gráfico ele já é disponibilizado de forma dinâmica, esse íconezinho aqui vai aparecer aqui em cima, né? Então você pode maximizar para ver melhor o gráfico, né? Pode salvar, né, esse gráfico, fazer pesquisas visuais desse gráfico, quer dizer, se eu clicar aqui eu salvo, eu baixo o gráfico e aqui eu faço as pesquisas em relação a essa informação, né, gráfica. Vamos ver, distribuição de renda. Então aqui ele está mostrando as rendas, qual é aquela renda que ocorre mais. Distribuição de sexo, veja que está bem equilibrado, né, esse conjunto, como eu gerei aleatoriamente, eu não sabia nem quantos ele ia gerar de masculino e feminino, que foi só para gerar essa exemplificação aqui, mas aí ele gerou aqui, ó, feminino e masculino, a quantidade de frequência está bem equilibrado. Vejam que aqui ele já deu a opção de alterar para um gráfico interativo, quer dizer,
Se eu clicar aqui, ó, veja que esse é o gráfico interativo. Eu posso ir manipulando, inferindo nessas informações. Aqui, ó, eu posso fazer a mudança da cor, né? E eu baixar e maximizar. E se clicar aqui de novo, aí ele volta para o gráfico estático. Distribuição por departamento. Veja que o que eu tenho mais é de jurídico. Por isso que a minha moda é jurídico, porque ele substituiu os nulos pelo jurídico no campo departamento. Depois é técnico, depois é administrativo, comercial e financeiro. Aí gerou por distribuição de unidade. Aqui quase todos são de Paudalho, depois de Camaragibe, Olinda, Caruaru, Recife, Arco Verde, Petrolina, Jaboatão. Vamos ver aqui por renda. Está bem equilibrado, né? Por renda por departamento. Veja que eu gerei isso aleatoriamente, né? Usando a função aleatória, gerou dessa forma. Renda por sexo, bem equilibrado, né? Bem balanceado. Distribuição por nível, né? Eu tenho mais pessoas do nível 3 e tenho menos do nível 2. Média de idade por nível. Então, aqui está praticamente a média de idade é de 40 anos em todos os níveis. Então, aqui vocês viram exemplos de histogramas, né? São exemplos de histogramas. E vamos ver aqui um de dispersão. Aí ele gerou um de dispersão aqui, um gráfico de dispersão. Relação entre idade e renda. Vamos ver, não gerou nenhum de pizza, né? Mas eu posso chegar aqui e pedir um gráfico específico. Mostrar o gráfico de pizza por departamento. Então, ele vai gerar aquelas fatias, dizendo o percentual dessa frequência, dessas ocorrências de funcionários por departamento. Analisando. E aí gerou, tá vendo? Eu tenho 19% no financeiro, ele está bem equilibrado, né? 21,9% em jurídico, 20,3% em técnico. Se eu clicar aqui, aí eu transformo ele no dinâmico, né? Que aí eu consigo fazer algumas ações. Penso que cada vez mais esses gráficos dinâmicos vão ficar mais interativos, no sentido de você fazer o drill down. Clicando naquela fatia, ele mostrar os dados relacionados à fatia. O outro aspecto muito interessante é que ele sempre mostra no final, ele faz a descrição do gráfico, ele explica o gráfico. Por exemplo, eu posso pedir aqui, gerar um gráfico, vamos dizer, mostrar, né? Mostrar um gráfico de distribuição do sexo do conjunto de dados, recursos humanos limpos, .csv. Lembrando que essa versão que nós temos aqui do GPT, que é a versão mais atual, que é a 4.0, ele trabalha com o alcance dele, 128 mil tokens. Quer dizer, o que a gente quer dizer com esse alcance, né, de 128 mil tokens? Milhares de tokens. Quer dizer, tudo que eu estou falando aqui, nessa última instrução, eu especifiquei o arquivo recursos humanos limpos.csv. Se você quer ter a certeza, quanto mais você determinar, sempre é bom. Mas, em tese, eu não precisaria fazer isso. Por quê? Porque, como eu estou trabalhando pelos últimos comandos com o recursos humanos limpo.csv, qualquer próximo comando que eu for dar, ele já sabe que é para setar para esse, e não para aquele primeiro, o rh.csv. A não ser que, em algum momento, eu diga, faça no arquivo rh.csv. Aí, a partir daí, ele sabe que os próximos ele vai ter que fazer do RH. Se eu quiser voltar para o RH limpos, eu tenho que setar. Então,
isso é o alcance que esses modelos, no caso aqui do GPT, ele consegue ter, né? Ele consegue manter a compreensão dos comandos nesse conjunto. Se você for fazendo muitos comandos e você transbordar essa quantidade de milhares, ele vai se perder. E aí vem a evolução. Provavelmente, a curto prazo, vão estar sendo lançadas versões dessas LLMs que vão ser com milhões de tokens. Então, assim, você vai poder dar todos aqueles comandos, aquelas instruções, e ele vai estar sempre mantendo o contexto, né? Então, aqui a gente teve o gráfico, né? Vou colocar aqui de forma dinâmica. Essa é a quantidade, né, da distribuição do sexo, né? Vamos voltar aqui para ficar de forma estática com o percentual, né? Então, eu posso pedir, por exemplo, um box plot, né? Vamos, exiba o gráfico de caixa usando ou com base no campo renda. Vamos ver o gráfico de caixa. O gráfico de caixa é um gráfico da ciência de dados, né, dessa visualização de dados, muito interessante, porque você visualiza. Então, assim, esse diagrama de caixa, você consegue ver informações do tipo a média, a mediana, os quartis, o valor mínimo, o valor máximo, os outliers, né, que são os pontos fora da curva em relação à renda, né? Agora vejam, uma coisa interessante que eu já tinha observado nessas várias experimentações do GPT fazendo isso. Veja que ele sempre estava me respondendo em português, né? Mas aí quando eu pedi para ele fazer esse diagrama de caixa, isso já aconteceu anteriormente. Quando eu peço diagrama de caixa, ele aí acaba indo para trazendo a resposta em inglês, né? Então, é aquilo, né? Para sempre ser bem direcionado, é colocar que escreva em português. Isso vem também com aquela questão do contexto que a gente acabou de falar, né? Essa quantidade de milhares de tokens, né, que com o tempo ele vai perdendo esse contexto. Então, por isso que é sempre bom os comandos estarem sempre bem direcionados até isso evoluir para 100 milhões de tokens. Então, vamos fazer o seguinte, ele fez correto, então ele explicou aqui, né, que aqui está o diagrama de caixa, né, em relação à renda, ele está dizendo que essa linha, aqui ele está sumarizando os valores, né, trazendo como a mediana, né? Esse aqui é a mediana, trouxe os quartis, ele te mostra os quartis, né? Os de 25%, 50%, 75% a 100%, quer dizer, o primeiro, segundo, terceiro, quarto quartil. Mostrou o potencial de outline, né? Que são esses bigodes aqui, mas se eu quiser, posso dizer assim, mostre Isso tinha acontecido quando de trazer em inglês quando eu dizia box plot. Então, exiba o gráfico box plot com base no diagrama, no campo renda. Então, ele trouxe em inglês. E aí, meu entendimento anterior foi que, como eu tinha pedido o gráfico em inglês, né, box plot, aí ele trouxe a explicação. Mas aqui eu pedi gráfico de caixa e mesmo assim ele trouxe em inglês. Então, isso provavelmente tem a ver com essa questão da interpretação do comando, dos tokens. Então, mostre, mesmo você colocando em inglês, né, mostre o box plot do campo renda, explicando em português. Então, vamos lá. Então, vamos ver a análise que ele está fazendo. E aí, ele trouxe o gráfico de distribuição da renda, né, mostrando aqui. O gráfico acima é um box plot, que representa a distribuição da renda dos funcionários conforme dado, conjunto de dados, o RH limpo.csv. Vamos entender melhor esse conjunto de gráficos, né?
Então, a interpretação do boxplot. A caixa representa intervalo interquartil, o IQR, que é a faixa entre o primeiro quartil, Q1, que é 25% percentil, e o terceiro quartil, Q3, de 75% percentil dos dados. A linha de dentro da caixa indica a mediana, que é o segundo quartil, 50% dos dados, da distribuição da renda. Aqui ele mostrou os extremos, né? Esses extremos, que são esses pontos aqui, né? As linhas, né? Que se estendem da caixa mostra a extensão dos dados dentro de 1,5 vezes o IQR a partir dos quartis. Qualquer ponto fora dessa faixa é considerado um outlier, quer dizer, esses pontos que estão aqui são considerados outliers. E os outliers são os pontos fora dessa caixa, né, que são considerados fora da curva e representam rendas que são significativamente diferentes da maioria dos dados. Então, ele traz aí a observação. Ele fez aqui com a mediana, né? Mas você pode chegar e setar. Você pode dizer, me faça um gráfico de caixa setado pela média. Aí ele vai, ao invés de usar a mediana, a média. Então, você pode sair configurando, né, como você quer trabalhar com os gráficos, né, que você está solicitando. Um outro aspecto que se tem que fazer na ciência de dados, ou que se busca com a ciência de dados, é resolver ou se ter insights, né? Vocês viram aqueles insights ali. Eu pedi para gerar 10 gráficos, né? Eu poderia até dizer assim, gere 10 gráficos dos mais diversos, porque ele se concentrou ali no histograma. Então, se eu pedisse os mais diversos, ele traria lá dispersão, pizza, histogramas, caixa, diagrama de caixa, mapa de calor. Eu posso pedir, vamos pedir aqui o mapa de calor. Exibir o mapa de calor com base, vamos ver aqui, na unidade do RHL.CSV. Vamos ver. Pronto, então ele exibiu agora o mapa de calor, né, das rendas médias por unidade. Então, como eu não especifiquei, então pedi somente da unidade, ele pegou as rendas, né, poderia pegar a frequência de funcionários, o que for especificar. Então, aqui eu tenho Recife, Petrolina, Paudalho, Olinda, Jaboatão, Camaragibe, Caruaru, Camaragibe, Arco Verde, e aí eu tenho aqui o mapa de calor em relação à renda, né, ele coloca com cores mais intensas, né, cores mais fortes, aquele que tem a maior concentração, a maior densidade daquele dado que está sendo analisado. E as cores mais suaves, aquela que tem menos densidade. Então, essa é a proposta do diagrama que é chamado do gráfico chamado mapa de calor, né? E aqui embaixo ele sai explicando, né? Então veja que praticamente quase todos os gráficos, né? Se você quiser saber quais são os tipos de gráfico que ele consegue manipular, vamos perguntar aqui. Quais são os tipos de gráficos que podem ser exibidos? Então, vamos ver aqui qual é a resposta do Data Analyst, do GPT. Já de algum tempo, ele vem, quando ele tem possibilidade de mais de uma resposta, ele apresenta e deixa você analisar para ver qual a melhor resposta, né, que lhe atende. Então, ele está trazendo as duas e depois você vai dizer para ele qual foi a que trouxe a melhor resposta, né? Eu já estou vendo que a resposta 2 foi melhor do que a resposta 1. Tá? Então, aí você clica, de certa forma você está ajudando a ele a aprender, você está dizendo para ele que respostas assim são melhores para você, né? Então ele colocou aqui, ó. Vamos ver, gráfico de barras, gráficos de linhas, gráficos de pizza, de dispersão, de área,
de caixa, de mapa de calor, histogramas, radar, de rosca, de bolhas. Então, ele está com todos esses gráficos possíveis de serem solicitados em cima dos seus dados. Uma outra coisa que você pode também pedir, né, é que ele, quando for dar a resposta, não traga os sources, né, porque muitas vezes você quer analisar a resposta, mas não vai conferir a fonte, né. O source é interessante quando você quer conferir a fonte, né, saber de onde é que ele está tirando aquelas informações. Mas se você, na verdade, está querendo analisar seus dados e não é uma coisa que lhe interessa saber as fontes, você pode pedir no final, não exiba os sources, né? Então ele não vai ter esse tempo que ele fica aí lhe mostrando essa referência utilizada para trazer essas informações, né? Então, nesse caso, esse aqui ele não trouxe, né? Não, ele trouxe também. Só que como ele foi mais sucinto, né? Aí foi mais rápida a montagem. Vamos parar aqui para não perder mais esse tempo. Vamos mostrar aqui outra coisa. Normalmente, quando você vai trabalhar com os dados, na ciência de dados, você quer resolver problemas os mais diversos, né? Você pode estar querendo saber o que é que aqueles dados representam. Então, você pode querer estar agrupando esses dados para depois analisá-los e rotular esses gráficos. Você pode estar querendo pegar dados que já são rotulados, já tem uma classe que identifica aqueles dados, e querer fazer a classificação. Você pode querer também fazer uma predição, você pode estar querendo fazer uma otimização, uma recomendação, quer dizer, são várias as atividades que podem ser feitas, né, para resolver classes de problemas. E cada uma dessas classes de problemas, elas elas possuem uma gama de algoritmos apropriados para resolver aquele problema. Por exemplo, se a gente fala aqui de agrupamento, a gente pode estar usando K-means, X-means, Hierarchical Clustering, SOM. Se a gente está falando de classificação, a gente pode estar usando o Support Vector Machine, o K-nearest Bose, um Multilayer Perceptron, um Convolutional Neural Network, e aí com todas aquelas variações dos embeddings, tipo Inception V3, VGG e assim por diante. Então, assim, se eu estou querendo fazer otimização, posso estar indo para o lado de inteligência de enxames, usar um ACO, que é um Anti-Column Optimization, um Parity-Swarm Optimization, um Artificial B-Column. Se eu for para reforço, eu posso estar usando um Q-Learning, um Deep Q-Learning. Quer dizer, existem algoritmos para determinado tipo de aprendizado de máquina. E aqui eu posso pedir que ele me faça o uso de um desses algoritmos. E posso também pedir para que ele gere o algoritmo para mim, certo? Então, se para a execução desse algoritmo aqui, esse ambiente, na verdade, você quer que ele gere o código para depois você ir para uma outra ferramenta, tipo um Colab, aí você pede para ele gerar o código. Obviamente, esse conjunto de dados que você tratou aqui, você limpou, né, fez a transformação, você vai ter que disponibilizar para outra ferramenta, para que aquele código que ele vai gerar aqui você possa usar naquela outra ferramenta. Por exemplo, gerar gerar 5 grupos. Então, eu estou dizendo que o hiperparâmetro K, que é usado num algoritmo de agrupamento, eu estou dizendo que ele gere 5 grupos. Não vou botar 5 não, para não demorar muito. Vamos botar menos. Vou botar 3 grupos. Gerar 3 grupos, que são os clusters, né, com os dados do recursos humanos limpos.csv, utilizando o modelo ou utilizando o K-means. Como eu disse, existem vários, então você especificando, ele vai
fazer uso daquele algoritmo. Vamos ver o que ele vai gerar. Pronto. Então, vamos lá. Veja. Para realizar a clusterização dos dados do arquivo recursos humanos unique.csv, utilizando o algoritmo Caminhos, vamos seguir os passos abaixo. Isso envolve carregar os dados, preparar as variáveis necessárias e aplicar o algoritmo Caminhos para dividir os dados em 3 grupos. Aí os passos para a clusterização. Carregar o arquivo, que aqui nesse caso a gente teria que baixar e levantar para alguma ferramenta, tipo o Colab, e estender quais colunas, né? Entender quais colunas serão utilizadas para clusterização. Aí fazer o pré-processamento, selecionar as colunas relevantes para análise, verificar a presença de valores ausentes e tratá-los adequadamente, normalizar os dados se necessário. Então, todo o processo. A normalização é um dos pontos que a gente precisa sempre estar se preocupando quando a gente vai usar esses algoritmos. O que é a normalização? Que imagine lá o teu dataset ter renda e ter sexo, né? O sexo é um campo categórico, tem lá masculino e feminino. Então, isso tem que ser convertido para numérico. Então, por exemplo, o 0 vai representar masculino e o 1 representar feminino. Mas a gente tem um campo renda, que já é numérico. Mas quando a gente converteu o categórico sexo para numérico, ele é um campo binário, é 0 e 1. E o renda está na escala dos milhares. Então, internamente, como esses algoritmos só fazem computações matemáticas, né? No caso do Caminhos, ele vai fazer uma redução da dimensionalidade para trabalhar com 2 componentes principais para poder localizar esses componentes numa coordenada cartesiana x e y, encontrar, no caso, 3 centroides e depois calcular a distância euclidiana dos demais pontos para aquelas centroides para montar os 3 grupos. Então, ele vai estar utilizando valores numéricos que, se a gente deixar o salário na casa dos milhares e o sexo na casa binária, pode ser que o algoritmo, nas ponderações ou nas multiplicações que vão ser realizadas, ou considere que o resultado de um campo na casa dos milhares seja muito mais relevante do que o binário, e não é. Então, como todos os dados devem ser tratados numericamente como iguais, então a gente tem técnicas para normalizar. Por exemplo, se você pegar um valor, né, tudo já convertido para número, subtrair esse valor do menor da faixa e esse resultado dividir pelo maior e o menor, você vai estar encontrando aí um valor normalizado, quer dizer, um valor que vai estar entre 0 e 1. Então, todos os dados vão estar normalizados. Então, você vai conseguir executar aquela matemática sem estar dando prioridade a determinado tipo de campo. Visualizar os resultados, criar gráficos de visualização, que normalmente é gráfico de dispersão. E aí ele gerou o código em Python, né? Ele aqui importou o Pandas, que é a biblioteca, uma das bibliotecas, mas é a mais referenciada para análise de dados. Trouxe aqui o Caminhos, que é o algoritmo de agrupamento, que está nessa biblioteca aqui, que é o scikit-learn, que é uma das mais utilizadas como biblioteca, que tem todos esses algoritmos de aprendizado de máquina. Mas existem as classes de clusterização, classificação, então o Caminhos está aqui, nesse conjunto de clusterização. Importou o Plotlib, né, que o Matplotlib é uma biblioteca para fazer plotagem, né, gerar gráficos. Também importou a parte de fazer a escala, padronização, que é a normalização desse pacote aqui de processamento da biblioteca, né, ou da classe, vamos dizer, de processamento da biblioteca scikit-learn. Aí veja, esses dados estão aqui na memória, né, na área de dados dessa nossa seção do GPT, né? Então ele está instanciando aqui um objeto, né, chamado DataFrame, usando o Pandas, né, lendo o arquivo CSV. Então ele está lendo do Recursos Humanos limpo, porque foi o último que a gente setou, né? Aí, obviamente, se você transferir, copiar esse código e levar para uma outra ferramenta, como o Colab,
Aí você vai ter que levantar esse arquivo e vai usar lá o content, que é a área, o repositório dele, do arquivo lá limpo. Aqui você está dando a visualização, está imprimindo, né, do data frame o header do arquivo. Aqui você vai selecionar as colunas que você quer trabalhar. Aí você pode, ao invés de selecionar as colunas, você pode usar um algoritmo de redução da dimensionalidade como principal componente análise, para transformar todas aquelas colunas em dois componentes principais. E aqui você está removendo as linhas dos valores ausentes, que no nosso caso a gente já tinha feito isso anteriormente, né? Aqui você normaliza os dados, aplica o algoritmo K-means, né, com K igual a 3, né? Aqui é como você está inicializando o algoritmo randomicamente, e aí está fazendo a ligação, né, dos dados com o algoritmo, e aqui você está visualizando o gráfico resultante, né, na plotagem da coordenada cartesiana. Então, isso aqui você pode mandar executar facilmente aí em qualquer ferramenta Python, né? Aqui ele está explicando, fazendo as considerações e observações finais. Então, veja que praticamente qualquer coisa que você queira fazer de ciência de dados, você consegue fazer com esse Data Analyst, né, do GPT. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns prompts bem interessantes para se mandar executar aí nessa questão de ciência de dados, né, para fazer a análise desses dados. Lembrando que pode ser arquivo Excel, CSV, todos esses formatos mais comuns de arquivos de dados. Um abraço.